E não é que a meta de like foi batida? Então bora pro vídeo de hoje que eu quero contar pra vocês como eu e o Romário começamos a namorar. Se você perdeu o primeiro vídeo, nele eu conto como a gente se conheceu. Então, gente, vamos lá. Eu estava saindo de um relacionamento. Eu com 14 anos, eu já estava no meu segundo namorado. Então eu tive um namoro de um mês com uns 12 anos, quase fazendo 13 anos. E depois, com 13 anos, eu tive mais um relacionamento também, que durou 20 dias. Sabe aqueles namorinhos bobo que a gente não entende, que a gente é imatura? No meu caso, eu era muito imatura e não entendia nada, não sabia nem o que era namorar direito. E minha mãe, louca, deixou eu namorar em casa. Então eu tinha acabado de sair do meu relacionamento, né? E eu estava, tipo assim, sabe, finalizando, eu acho que indo pro ensino médio, né? Pro primeiro ano. No finalzinho do meu ensino médio, eu tinha terminado meu relacionamento, né? Ou melhor, o meu namorado na época terminou comigo por causa do Romário. O Romário e ele era amigo, e eu lembro que eu falei com vocês no primeiro vídeo, que tipo assim, a gente ficava olhando, tipo assim, eu pegava esse menino, coisas assim, coisa de adolescente mesmo. Eu era entrando na pré-adolescência e me achava adolescente, né, gente? Então, nisso daí, tinha eu e outra amiga minha, né, que a gente ficava olhando mesmo, os menininhos, essas coisas assim. Só que na época eu tinha começado um relacionamentozinho, né, um relacionamento bobo também, que era uma pessoa que estava frequentando a igreja na época, então minha mãe super aceitou, porque era um namoro tipo santo, um namoro legal, vamos dizer assim, ao ver dela. E essa minha amiga era muito da zoeira, muito doida. Então, assim, eu na igreja, ela fora da igreja. E aí, o meu pai, ele morava na rua do Romário, né, nessa época. Então, assim, meu pai morava na rua do meu pai, na rua do Romário, dos pais do Romário. Então, eu passava todos os dias para ir na casa do meu pai, né, porque meu pai e minha mãe, eles são separados. E nisso daí, eu passei com essa amiga que zoava, assim, toda brincalhona. E eu lembro que a Dona Maria, que é minha sogra, mãe do Romário, ela passou, tipo assim, eu passei lá do outro lado da rua, eu namorava e sempre respeitei o meu namoro de 21 dias, enfim, né, gente? Eu não era traída. Eu sempre respeitava, não ficava mexendo com o menino, nunca falei, vou trair, nada disso. Só que tava eu e a minha amiga, e minha amiga atravessou a rua pra mexer com a minha atual sogra, que não era minha sogra na época. Falou tipo, oi, Dona Maria, e isso o Romário tava na janela. E aí, hoje, o Romário, tipo assim, depois de casado, o Romário falou. Aí ela falou que queria, que você tava querendo ficar comigo. E tipo assim, vamos lá, que o Romário pensou, poxa, a mulher, né, mulher assim, a namorada do meu amigo tá querendo ficar comigo. O que o Romário fez? Contou pro amigo dele. O Romário contou pro amigo dele, que era meu namorado, que eu, no caso, queria ficar com ele, sendo que era mentira. Não, eu não tinha chegado nele, não tinha pedido ela pra falar nada. Ela que inventou isso na cabeça dela como brincadeira, falou, Cristiane, quer ficar com você, hein? Tipo, alguma coisa desse tipo. E a gente foi. Eu, sem saber nada, fui pra casa do meu pai, voltei. Nesse meio tempo, meu relacionamento já não estava dando certo. Porque, gente, eu nem queria namorar na época, sabe? Sabe quando você aceita namorar? Foi meio o meu namoro por insistência da outra pessoa, tipo, eu quero te namorar. E eu acabei, vamos namorar então, vamos ver o que vai dar isso daí, tipo isso. E aí, gente, era um namoro bobo, sabe? Que eu tinha vergonha de falar com o namorado, eu tinha vergonha de sair na rua com meu outro namorado. Não por ele, mas vergonha por eu ser nova, tipo, que vergonha, eu namoro, tipo, coisas assim, coisa de criança, gente. Eu não tinha maturidade suficiente pra namorar na época. Mas a minha mãe achava que eu tinha, o menino também achava que eu tinha, enfim. Eu sei que ele também foi imaturo da parte dele, né? Ele nem me perguntou. E assim, foi tudo bonitinho, gente. Todos os meus 3 namoros que eu já tive na vida, chegou, pediu a minha mãe pra namorar e tal. Então, assim, no horário do almoço, no dia seguinte, após esse episódio da minha amiga ter falado com o Romário que eu queria ficar com ele, sendo que era mentira, ele foi lá e terminou comigo. Ele me mandou uma mensagem, era tipo no horário do almoço, e falou, né? Tipo assim, esse meu ex, falou assim, vou lá na sua mãe te devolver pra ela, porque você chegou no meu amigo. Eu pensei, nossa, então tá. Tipo assim, tava nem aí. Aí ele foi lá e falou, tipo, Cida, do mesmo jeito que eu te pedi a Crislane em namoro,
né? Tô aqui te entregando. Então, assim, terminou meu relacionamento, beleza. Nesse meio tempo, gente, eu fiquei, tipo assim, isso daí foi, tipo assim, início de dezembro, eu lembro que foi finalzinho do ano. Então, assim, nesse início de dezembro em diante, era minha formatura de 8ª série. Então, assim, teve discotequinha, essas coisas assim. Inclusive, quando eu fui entrar na minha formatura nessa época, colocaram até uma música de brincadeira, sabe? Tipo assim, a gente escolhe uma música pra entrar na formatura. E aí colocaram na época uma música assim, namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso. Quem conhece essa música? Ai, que ridículo, gente. Que ridículo, meu Deus, o meu passado me condena. Enfim, sabe? Essa música de entrada, que ridículo, que foi na época que eu terminei meu relacionamento. E nessa época eu não tinha contato de conversar com o Romário. O único contato que eu tinha com o Romário e com esse meu ex, no caso, era na igreja, porque a gente participava do grupo de jovens, né? Então tudo que a igreja ia fazer, né, a gente participava tudo junto. Tipo assim, sei lá, vamos evangelizar, culto dos jovens, como é que fala? Gincana dos jovens, tudo a gente participava todo mundo junto. E foi nessa época aí também, gente, que, igual eu falei com vocês, da formatura. Por que eu falei da formatura? Porque teve uma discotequinha, na época eu firme participava do grupo de louvor. Foi quando eu dei uma mini, entre aspas, desviada, né? Que eu peguei e dancei, não tinha bebida alcoólica, mas assim, eu lembro que eu dancei funk e tal. Aí no outro dia, minha pastora soube, me colocou no banco e eu não podia mais participar do grupo de louvor. Né? Ela me colocou no banco, falou 30 dias de banco, sem pegar microfone, e era final do ano. Então, assim, final do ano, os jovens trabalham muito na igreja. Então, é evangelização, é campanha de final do ano. Na época, a minha igreja tinha, tipo, uma campanha que os últimos 7 dias do ano era culto todo dia, cada dia um pregador. Aí tinha cantina, os jovens tudo participava. E nessa época aí, gente, eu no banco, eu parecia uma ovelha negra. Tipo assim, de 10, 15 jovens, ninguém olhava pra minha cara. Ninguém conversava comigo. Eu estava no banco lá e todo mundo lá na frente participando de tudo. Tipo assim, todo mundo me excluiu. Porque eu dancei na festa lá, a pastora me colocou no banco, todo mundo me excluiu, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Entendeu? Eu acho errado isso, mas enfim, eu era excluída. E foi nessa época que eu passava também, todos os dias que eu ia na casa do meu pai. Porque nessa época eu fazia comida pro meu pai, eu limpava a casa pra ele, então todo dia eu ia na casa dele. E, consequentemente, passava em frente à casa do Romário. E ele percebeu que eu estava meio afastada. Então, como eu via que os jovens não estavam me dando confiança, eu comecei, gente, a retrair, a ficar na minha, a não querer participar das coisas, até porque ninguém me chamava pra nada. Sabe quando os jovens chamam, tipo assim, ai, vamos pra igreja tal horário pra gente enfeitar a igreja? Vamos pra igreja pra gente ensaiar isso? Ninguém me chamava pra nada. E foi quando o Romário percebeu isso, que eu estava meio que afastando da igreja. Ele perguntou, o pessoal, aí na hora que eu passei perto da rua aqui, ele virou pra mim e me chamou. Uai, Crislaine, você não foi ontem em alguma coisa que teve. Ou a gente vai enfeitar a igreja, você não vai? Aí eu peguei e falei assim, ninguém me chamou. Aí eu falei, depois que eu dancei lá na minha formatura, eu tô me sentindo, eu lembro que eu falei essa frase, um ponto negro numa folha branca. Ninguém me dá confiança. Todo mundo é santinho, todo mundo é perfeito. Eu sou ovelha negra da igreja, que ninguém tá nem aí pra mim. E foi quando ele falou, não, se ninguém tá aí pra você, eu tô aí pra você. Então vamos comigo hoje. Aí eu lembro que eu falei, eu não vou participar das coisas da igreja. Tipo assim, enfeitar a igreja. Mas eu falei, no culto eu vou hoje. Nessa época, ele me deu a maior força pra mim voltar mesmo pra igreja. Porque eu tava me sentindo afastada, sabe? E isso fez total diferença. Se não fosse o Romário colar comigo como amigo, como intercessor, de orar pela minha vida, vamos orar, vamos pro monte, coisa assim, me puxar, eu teria me desviado nessa época mesmo. Porque eu já nem tava querendo ir na igreja mais. Então ele me chamava todo dia. Ele pegou meu número e me mandava mensagem, vamos pro culto hoje, os jovens vamos subir no monte e orar. Vamos orar. Entendeu? Então, assim, eu lembro que ele me deu uma ajuda, espiritualmente falando, muito boa nessa época. E foi quando eu firmei de novo com a ajuda dele, vamos dizer assim, mais uns 15 dias aí, né, que eu já tava no final, né, assim, do ano, que eu me firmei. E eu lembro, gente, que eu comecei a gostar dele, não só como amigo, né, comecei a rolar um sentimento, tipo, ele orava comigo, ele me mandava mensagem,
assim, me incentivando a ir pra igreja, essas coisas todas, assim, dos jovens. Sentava perto de mim na igreja pra me fazer companhia, não deixar eu desistir. Então, assim, ele me dava a maior força, sabe? E foi quando começou a rolar sentimento da minha parte, e eu acho que também começou a rolar sentimento da parte dele. Mas, assim, ele não falava nada. E foi quando, gente, eu lembro direitinho que o meu ex, na época, me pediu pra voltar. E eu tava muito próxima do Romário. Só que o Romário também, ele tinha uma amiga na época, né, que aproximou muito do meu ex. E a aproximação dessa amiga com o meu ex começou a me bater um ciúminho. De tipo, eu não podia ter largado ele. Eu queria ter, tipo, me explicado e falado pra ele que eu não tinha chegado no Romário, que ele não precisava de terminar comigo. Sabe? Eu tava decidida em voltar pro meu ex e fazer dar certo. Com aquela mentalidade, não aquela mentalidade infantil de ter vergonha de sair, de ter vergonha de falar que eu namoro, coisas assim, sabe? De fazer dar certo de verdade. E foi quando, assim, na virada do ano, eu lembro direitinho, que aí o meu ex mandou mensagem, era tipo assim, véspera do ano novo, foi quando ele mandou mensagem pra mim. E aí eu estava com o meu coração bem dividido. Eu gosto do Romário ou eu gosto do meu ex. Sabe quando você fica dividido? Ai, que ridículo, gente. Eu tava desse jeito. E aí ele pegou e conversou comigo. Meu ex, no caso, mandou mensagem, falou, mais tarde a gente conversa na igreja. Então era pra ser a nossa volta. E eu toda empolgada durante o dia, eu vou voltar pro meu ex, toda felizinha, toda alegre, essas coisas assim. E eu lembro que na porta da igreja, tipo assim, antes do culto, o meu ex pegou e tava conversando comigo e tal, né? E aí, você volta pra mim, vamos fazer diferente, vamos fazer dar certo, alguma coisa assim. E nisso, gente, ele me deu um abraço. Falei, no final do culto eu te falo. E ele me deu um abraço. Nesse abraço, gente, na hora que eu abraço ele assim, ó, tipo assim, meu rosto virado pra lá, quem que me chega? O Romário, na hora desse abraço. Exatamente na hora do abraço. E aí o Romário achou que eu tinha voltado pro meu ex, sendo que eu não tinha. Mas sabe quando a pessoa muda o comportamento com você? O Romário que me dava força, que sentava do meu lado, que me abraçava como amigo, sabe? Pegava na mão, me abraçava, era todo simpático comigo. Sabe? A postura muda. Ele achou que tinha voltado pro meu ex. Então ele chegou na igreja todo sério, a paz do Senhor, tipo, todo engomadinho, vamos dizer assim, sabe? E não era brincalhão mais. Gente, aquilo me deu um baque, tipo assim, minutos e horas daquele culto, parecia uma eternidade. Eu falei, gente, o Romário acha que eu voltei pro meu ex, então ele tá me tratando indiferente. E na época eu tinha outra amiga da igreja que eu falava, tô dividida, não sei se eu volto pro meu ex, se eu gosto do Romário. Eu lembro que na época ela falou assim, eu acho que você não gosta do Romário, não. Eu acho que você gosta do seu ex e você só tá encantado pelo Romário, porque o Romário de verdade, ele é muito simpático, ele era muito simpático. Sabe, assim, a minha igreja sempre foi escasso de pessoas bonitas, de gatinhos também, na época. Então, assim, o Romário, de fato, ele sempre foi muito bonito. Então, assim, gente... Enfim, né? Eu fiquei na dúvida e eu lembro que eu perguntei à minha pastora. Eu tinha muito contato com a minha pastora, sempre tive muito contato com meus líderes. E eu cheguei e, tipo assim, né, a minha pastora morava em cima da igreja. Eu lembro que eu fui lá, né, e peguei e comentei com ela. Eu tô na dúvida se eu gosto do meu ex ou se eu gosto do Romário. E foi quando ela virou pra mim e falou assim, eu acho que você gosta do Romário, no caso, sabe? Ela falou, eu acho que você gosta dele, eu não acho que você gosta do seu ex, não. Então, assim, pra mim foi aquele, sabe aquela palavra-chave, o incentivo que eu precisava pra tomar minha decisão? Eu falei, é mesmo, né? Eu acho que, tipo assim, se eu tô em dúvida, é porque não é pra mim voltar pro meu relacionamento. Porque, assim, eu não queria fazer meu ex sofrer de novo, né? Assim, com o término, né? Porque ele achou que meio que eu traía a confiança dele, porque eu queria ficar com o Romário, enfim. Por fim, eu peguei e não voltei pra ele por causa do Romário. Aí no final do culto, falei com o meu ex, né? Tipo assim, nossa, não é isso que eu quero. Eu pensei direitinho e eu não quero voltar. Tipo assim, ele ficou arrasado, eu também fiquei um pouquinho baqueada, assim, ai meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? E enfim, isso era dezembro. Quando foi janeiro, eu e o Romário começamos a nos aproximar de novo. Tipo assim, ele viu que eu não voltei, né, pro meu relacionamento. A amiga do Romário aproximou muito do meu ex na época. E eles namoraram, casaram, assim, bem
tipo assim, adiantando o assunto pra vocês. Mas antes deles namorar e casar, eles aproximaram muito e o Romário se aproximou de mim e foi quando a gente falou, percebemos que um tava gostando do outro, sabe? Tipo, ele me tratava como namorado, sendo meu amigo, e eu, de tanto ser amiga dele também, começava a tratar ele como namorado, porque eu já tinha percebido que eu já gostava dele, né? Eu sou emocionada, gente, eu sou assim, cara, porque eu sou assim, sou muito emocionada, eu começo a conversar com uma pessoa antes e já imaginava a vida inteira junto com a pessoa, super emocionada, meu Deus. Aí eu não lembro exatamente quando a gente combinou, vamos orar pra ver se é de Deus, e a gente fez isso. Sabe? A gente tinha muito contato como amigos, de se falar todos os dias no WhatsApp, de ficar horas no telefone contando sobre a vida, tipo à noite, falando no telefone. Foi quando a gente falou, vamos orar pra ver se é de Deus? E foi tipo janeiro, a gente ficou janeiro inteiro, né? Mas eu acho que isso aí foi tipo na primeira semana de janeiro. Então a gente ficamos janeiro, fevereiro, março. A gente ficamos 3 meses em oração e jejum para saber se era da vontade de Deus. E a gente fizemos um combinado, eu e o Romário, que, né, a gente ia ver se era da vontade de Deus, lembrando que a gente nunca tinha dado um beijo na boca quando a gente decidiu, né, orar para ver se era da vontade de Deus. Tá? A gente não ficava se agarrando, se beijando, a gente não tinha isso. Apesar, né, do Romário já ter tido outros relacionamentos, apesar de mim ter ficado com outras pessoas, dado beijinhos em outras pessoas, né, eu nunca tinha ficado com o Romário, beijado a boca do Romário, encostado nele, de dar maço, dar beijo, essas coisas assim nessa época. Então a gente ficou 3 meses em oração e em jejum, né, orando, jejuando, fazendo propósito, vamos no monte em prol disso, a gente fazia caderninho de oração. Então assim, a gente falamos, vamos orar. E nessa época, gente, era uma época que era muito boa. Sabe quando você tá tipo naquele primeiro amor, você volta para Jesus, você tá buscando a presença de Deus, você estuda muito Bíblia. Gente, era uma época excelente. Então assim, eu e o Romário, a gente orava muito, lia muita Bíblia. Então assim, a gente lia muitos livros cristãos de relacionamento para saber se é da vontade de Deus. A gente tentou manter, tipo assim, esse tempo assim todo bem santificado mesmo, sabe? E se comportando como namorados sem estar namorando. Por exemplo, o Romário sempre teve muito contato de ficar abraçando, de beijando todo mundo, no cumprimentar. Eu lembro que eu falei assim, Romário, isso me incomoda. E eu lembro que ele parou. Eu lembro que ele ia pro monte orar com o pessoal, com os homens, ele deixava o telefone dele comigo. E eu amava, me sentia assim, nossa, a última bolacha do pacote, né? Eu me achava. Tipo, nossa, ele deixou o celular dele comigo. Tipo, como se eu fosse namorada dele mesmo, sabe? Aí, às vezes, alguma amiga ligava e eu que atendia. Falava, oi. Aí a pessoa falava assim comigo, o Romário esqueceu o celular na igreja, você vai entregar ele? Eu falava, não, ele deixou comigo. Sabe? Tipo assim, pra aparecer mesmo, de falar, ele tá comigo. Tipo isso, sabe, gente? Foi uma época muito boa. E foi quando a gente leu um livro e tava escrito assim no livro, favor é uma pista de que Deus está envolvido. Então, assim, para ser da vontade de Deus, a gente tinha em nossa mente o quê? Que os meus pais, eles tinham que apoiar. E nessa época, meu pai não apoiava e minha mãe também não apoiava. Eu lembro que o Romário falou assim, eu vou entrar dentro da sua casa e ser amiga da sua mãe e também vou ser amiga do seu pai. Porque o Romário, gente, antigamente, né, o passado condenava ele pelos outros relacionamentos que ele tinha. O Romário era muito doido, o Romário traía muita gente, o Romário fazia de boca com muita gente. Então, assim, o meu pai, como protetor, falava, esse homem não é pra você. A minha mãe também olhava o histórico do Romário e falava, esse homem não é pra você. Então, assim, como é que vai ser da vontade de Deus, sendo que meus pais não apoiam meu relacionamento? E foi quando o Romário conquistou a minha mãe, começou a frequentar a minha casa sem me namorar. Tanto é que quando a gente começou a namorar, foi até uma surpresa. Não foi surpresa pra todo mundo, que os outros falavam, eu já achava que vocês namoravam, de tanto que a gente ficava junto. De tipo assim, ele ia pra minha casa ler Bíblia com a minha mãe, ele ficava de bate-papo com a minha mãe, ele apanhou a amizade da minha mãe primeiro, nesse tempo que a gente tava orando. E também ganhou a amizade do meu pai. Como meu pai morava perto, ele tinha muito contato. Não sei como ele conseguiu, mas ele conseguiu fazer amizade com meu pai. E o meu pai antes falava, você nunca vai namorar qualquer pessoa da vida, de menos o Romário. Porque, gente, o Romário não era fácil. Então meu pai tinha muito medo, né, de sofrer
de eu sofrer, no caso, de acontecer alguma coisa ruim, assim, comigo, né? Ou de eu ir pros maus caminhos junto com o Romário, né? Mas quando Deus faz tudo de acordo, que eu comecei a me relacionar com o Romário, sem ter contato com ele, depois que ele se converteu. Então ele já era nova criatura. Só que os meus pais não acreditavam na real mudança do Romário na época. Só sei que depois de 3 meses de jejum, de oração, de buscar, né, a gente decidiu assim, vamos pedir, eu vou pedir sua mãe em namoro, porque eu acho que é da vontade de Deus. Tipo assim, tudo tava bem alinhado, sabe, gente? Os propósitos da gente estavam alinhados, né? Eu sabia que ele amava mais a Deus do que a mim, e eu também. Então, assim, a gente tava muito próximo de Deus nessa época, né? Então, assim, orava, jejuava, era uma bênção mesmo, sabe? E foi aí quando ele falou, tipo, vou pedir sua mãe em namoro. E lembrando que, tipo assim, depois do 2º mês, assim, orando, gente, eu, como uma emocionada, sem nem ter dado um beijo na boca do Romário, falei que amava ele. Apenas, porque de verdade eu tava sentindo, sabe? Eu lembro que teve um dia aleatório, acho que a gente foi pro culto, chegou do culto, a gente tava conversando, tipo, na esquina da minha casa, e eu falei que eu te amo. Meu Deus, eu nem tinha dado um beijo na boca dele ainda. E eu acho que também isso falou. Tipo assim, eu acho que deve ter pesado na cabeça dele. Caraca, essa menina é doida, ela fala que me ama. O Romário não falava que me amava. Enfim, mas esse negócio de te amo é história pra outro vídeo, tá? Porque o Romário mudou muito o jeito dele até hoje, né, gente? Mas enfim, voltando pro assunto namoro, depois dos 3 meses orando, ele falou, vou pedir sua mãe em namoro. Se sua mãe e seu pai aceitar, a gente começa a namorar. Então ele, no horário do almoço, foi lá e pediu minha mãe em namoro. E minha mãe deixou. A gente não tinha dado um beijo na boca ainda, gente. Aí ele foi lá, pediu meu pai em namoro, tipo, à noite. E foi aí, meu pai aceitou, porque ele já era amigo do meu pai e da minha mãe. E foi quando a gente deu o nosso primeiro beijo, gente, no meio da rua. Ai, que ridículo, meu Deus. Nosso primeiro beijo foi na rua, tipo assim, perto da casa do meu pai. Aí que ele pegou e falou, agora que estamos oficialmente namorando, agora a gente pode dar o nosso primeiro beijo. E foi quando a gente beijou no meio da rua, mas tipo assim, era à noite, era tipo 8 horas da noite, sabe? Eu tinha saído do meu pai, perto do meu pai tem tipo um poste, e a gente parou ali, deu o nosso primeiro beijo. Não tinha ninguém na rua não, sabe? Tava bem deserta a rua, a gente deu o nosso primeiro beijo ali. Vou falar um negócio com vocês, Deus é perfeito. Quando ele faz tudo perfeito, porque o beijo é perfeito. Eu falo assim, sabe aquele beijo que encaixa perfeitinho? É isso, gente. É isso. E assim foi o nosso início do namoro. Que ele foi quando ele pediu pra minha mãe e o meu pai em namoro. E foi quando a gente começou a namorar oficialmente. Antes de a gente não tinha se dado nenhum beijo. Eu acho que muita gente que vê esse vídeo vai se surpreender com a história. Porque quem vê o histórico do Romário antigamente, meu histórico a antiga Crislane, a antiga Romário, nem acredita. Sabe? Que a gente deu o nosso primeiro beijo depois de namorar. E depois, gente, aí teve o nosso namoro, depois a gente casou, né? Se vocês quiserem também eu trago a história pra vocês de como foi. A gente namorou 1 ano e meio e depois casamos, tá? Um namoro santo mesmo. Então eu queria muito trazer pra vocês também, se vocês quiserem saber, deixem aí nos comentários também pra mim saber. Curte muito esse vídeo. Vou colocar mais uma meta de like nesse vídeo aqui, mais 50 curtidas, que se tiver essas curtidas eu vou entender que vocês querem saber o resto da história. Tá bom, gente? Aí eu conto pra vocês como foi esse 1 ano e meio de namoro santo, tá? Foi uma bênção. Deus é muito bom. Então eu espero que vocês tenham gostado de saber como foi esse início aí do meu namoro com o Romário. Tchau, tchau! E até o próximo vídeo.